Bom dia. Ó, que da hora estar aqui. Bom, queria agradecer já o convite para estar aqui nessa manhã, batendo esse papo. Estava ouvindo um pouco e, pelo que eu entendi, talvez eu seria um aluno de vocês, né? Eu que estudei tão pouco, sei tão pouco. E agradecer por estar ao lado de guerreiras e guerreiros, assim, pessoas que eu admiro tanto, que são os professores e as professoras. E aproveitar de público, agradecer por terem a coragem de colocar minhas poesias nos quadros com os alunos. É uma honra para mim estar aqui mesmo. E eu aprendi uma coisa que, muito mais que respeitar vocês, a gente tem que proteger, certo? Bom, meu pai veio de Minas para São Paulo numa época em que as pessoas vinham de outros estados para construir São Paulo, ajudar São Paulo. Meu pai veio de Minas. Eu cheguei com 4 anos aqui, 5 anos, no Jardim Guarujá, que é a região ali do Parque Santo Antônio, Chácara Santana, Jardim São Luís, Jardim Letícia, Piraporinha, Jardim Ângela. Tamo junto. E meu pai trouxe com ele o hábito da leitura. Apesar de uma vida muito simples, meu pai era um cara que gostava de ler, trouxe com ele e esse hábito. E quem conhece essa região, eu sou da época dos anos 70, e eu lembro que meu pai tinha uma estantezinha bem pequena e tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que é do Eric Van Daniken, que fala sobre disco voador, essas coisas todas, essas besteiras todas que eu gosto, né? Mas, na época, era um livro muito difícil. Meu pai perguntou se eu queria ler, e meu pai ia no sebo e comprava os livros infantis. Aí eu comecei a gostar de ler, por causa do lugar que vivia, por conta da timidez, aquelas coisas todas. E aí fui me interessando por leitura. Então, desde muito jovem, eu gosto de ler. Sempre achei ler da hora. E aí, só que era difícil, porque, além da solidão, tinha a solidão dos livros, né? Quando a gente lê e as pessoas não leem, a gente fica meio perdido, não ter com quem conversar sobre leitura. E eu era tipo o garoto gangorra. Quando eu sentava, todo mundo levantava, né? Lá vem aquele cara falar de livros e tal, né? Até hoje é assim também. Só que as pessoas hoje olham no celular quando eu estou falando. É a mesma coisa para mim. Mas eu nunca tinha pensado em ser poeta. Até parece que ser poeta é alguma coisa especial, mas eu nunca tinha pensado nisso, até porque, da onde eu venho, a gente não nasce para sonhar. Não nascia, né? Para sonhar, para ter sonhos de artistas, né? Eu queria ser jogador de futebol. Queria não, quero, né? Porque o sonho nunca envelhece, a gente sempre tem, né? Mas... E aí, eu venho dos bares blacks de São Paulo, dos anos 70, as domingueiras, né? Fui formado pela música negra americana, Marvin Gaye, Betty Wright, Aretha Franklin, James Brown, Da Fé, Jorge Ben, Tim Maia. Vim desses bailes. Gostava muito de dançar, essas coisas todas. Então, não me interessava muito em ser escritor. Eu achava até que poesia era coisa de gente fresca. É também, não é? Para todos e todas, né? Então, não tinha muita ideia. E aí eu servi o Exército em 1983, naquela época a ditadura militar, hoje ela é civil, mas na época era militar. E eu vim... Obrigado. E aí eu estava, sem querer, estava me interessando, porque eu não gostava mesmo de poesia, não gostava, achava que poesia não tinha utilidade nenhuma. E acho que também até hoje não tem, mas eu achava que o poeta era um cara que acordava de manhã e dizia: bom dia, sol, bom dia, cadeira, né? Ó, pão maravilhoso, aquela coisa toda. Não, né? Achava que era um cara que flutuava, que acendia incenso, né? E aí eu
ouvindo a música negra brasileira, a música negra americana, eu comecei a interessar, não sei porquê, pela música popular brasileira. Comecei a ouvir música popular brasileira. E quando eu fui servir o Exército, eu ganhei uma fita da Simone, cantando uma música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. E aí eu estava lá no quartel, e eu coloquei essa música, que não sabia que era proibida, né? É verdade. Aí eu estou lá, eu era cozinheiro, fui uma época cozinheiro do quartel, e estou lá mexendo na panela, e vai, vem, vamos embora, que esperar, porra. Aí um sargento entra com tudo, mano. Quem é o filho da puta comunista que está ouvindo essa música? Aí todo mundo apontou para mim assim, né? E eu falei, caramba, cara, isso é música de comunista, isso é música de Che Guevara, é música de Zé Batista, é música de Paulo Freire. Quanto mais ele falava, mais eu gostava da música. Falei, caraca, meu, tudo isso nessa música. E aí eu comecei a me interessar por poesia. E aí, assim como no filme do Carteiro e o Poeta, do Pablo Neruda, que conta a história do Pablo Neruda, quando o Rupiolo descobre as metáforas, eu descobri as metáforas. Aí eu me apaixono por poesia. Aí eu quero saber o que é a poesia, para que serve. Aí eu fiquei com vontade de ser poeta, né? E eu tinha tudo para ser poeta, porque eu sempre sofri muito, né? Que poeta tem dessas coisas de gostar de sofrer, achar bonito isso, né? E aí eu comecei a escrever poesia, e até inspirado também naqueles cadernos que antigamente ele perguntas e respostas na escola, né? Não é? Enquete, né? No meu ainda nem tinha esse nome ainda. E aí eu começo a escrever poesia, mas eu também tinha uma noção de poesia totalmente errada, porque eu achava que poesia era escrever difícil, e eu escrevia muito difícil, que nem eu entendia também. Não é? Aí às vezes a pessoa me perguntava, o que você quis dizer com isso? Aí eu falava, você não entendeu? É foda essas coisas, não é? Você querer ser o que não é, dá trabalho, não é? E aí eu comecei a me interessar. Olha só como... eu virei poeta, na verdade, porque eu não servi para mais nada, né? Então, E aí, no meu bairro, antigamente, tinha um grupo de música. Meus amigos, a gente ia participar de festivais nas escolas. Agora não tem mais, mas antigamente tinha, né? Era meio parecido com aqueles festivais que tinham na Shell, né? Aquela coisa toda. Aí começamos a fazer MPB. Só que, como eu disse, eu sempre fui muito arrogante, né? Eu ainda sou, né? Só que hoje eu sei, antigamente eu não sabia. E a gente sentava para fazer uma música, e a gente ouvia MPB e se achava mesmo inteligente. E aí eu achava que eu era meio tipo um Chico Buarque. Não na aparência, na composição. Aí eu tinha um amigo que era metido a Zé Ramalho, não é? Aí o outro era metido a Djavan e tal, aquela coisa toda. E a gente se sentava para fazer a letra da música e alguém falava, olha, a minha parte tem que ficar. Aí eu falava, bom, então a minha também tem que ficar. Então a gente fazia em conjunto. E aí, então você imagina 4 estilos, né? Tinha um metido a saia guarabira, queria falar só do mato, do boi. E a música era mais ou menos assim. Aí eu começava, que os sonhos virão nas fronteiras, que a utopia nas cartucheiras, né? Chegou a varinha, né? Aí, na mesma música, meu amigo vinha, o boi na estrada não quis andar. Aí o meu amigo Zé Ramalho completava a música, porque a poeira cósmica, não sei o quê. Aí a gente mandava para os festivais e nunca era aprovado. Aí a gente achava que era preconceito. Aí alguém falou, pô, Sérgio, acho que você que tem mais jeito, escreve as letras, então fica um só. Porque ficava aquela salada, né?
que é a salada musical. E aí a gente fazia a letra. Aí nós fomos classificados um dia para participar do festival, para cantar. Imaginem vocês, né? Como o nível tinha caído nesse festival. E aí, nesse dia, eu falei, não, eu quero estar no palco também. O cara falou, mas sério, você não toca, não canta, você não faz, você só fez a letra. Eu, mano, quero que se foda, eu vou estar nesse palco. No dia... Aí o cara falou assim, Sérgio, então faz o seguinte, mano, toca coco na banda. Eu falei, toca coco? Como é que toca coco? Ele falou, não, irmão, você pega as duas bandas do coco e... Eu vaidoso pra caramba, né? Tudo bem. Aí eu fui no ensaio. Aí eu vi todo mundo ensaiando. Eu perguntei, que hora que eu entro com o coco? Sérgio, fica à vontade, a hora que você quiser. Aí eu percebi que não era muito importante tocar coco, né? Que eu podia fazer o que eu quisesse. Né? É engraçado mesmo. E aí, no primeiro show lá que nós fizemos, aí o cara falou assim, nas guitarras, fulano. Aí o cara faz o solo, né? Na bateria, ciclano. No coco, Sérgio Vaz. Aí eu falei, mano, ninguém vai no show pro cara ver o cara tocar coco, não é? Esse cara toca coco pra caralho, mano. Puta. E aí fiquei nas letras, né? Que aí, mais uma vez, me empurraram para a poesia. Aí eu fui trabalhar no banco, aí dava diferença no caixa. Não era eu, que eu não sabia, era meio avoado mesmo. Aí eu fui trabalhar de vendedor, não vendia muita coisa, né? Então, e tem outra coisa também que eu acho que foi fundamental para ser poeta. Eu nunca gostei de trabalhar. E não gosto. Eu tenho o maior respeito por quem vai trabalhar. Eu vejo de manhã as pessoas nos ônibus, nos carros, acho da hora. Mas eu não vou, certo? Cada um com seus problemas, certo? E aí eu decidi ser o leão da selva, né? Porque o leão do zoológico almoça e janta todo dia. Aí no domingo, de vez em quando, ele dá uma rugida lá para alegrar os turistas. Mas eu escolhi ser o leão da selva. Tem dia que eu não almoço, tem dia que eu não janto, mas eu sou livre, né? Então eu escolhi a liberdade. E para isso eu tive que passar e passo por muitas coisas que está longe do glamour de estar aqui presente no meio de tanta gente inteligente, tanta gente que forma. Então, chegar aqui foi muito difícil, ter essa atenção, porque eu faço literatura periférica. O que é literatura periférica, né? O que é literatura grega? Feita pelos gregos. O que é literatura romana? Feita pelos romanos. Literatura periférica é feita por gente que mora na periferia. Não é? Não é uma literatura maior nem melhor. É nossa. E eu nem sei se é poesia ainda, né? Porque o que a gente está escrevendo é sobre nossas vidas. A que a gente teve, a que a gente tem e a que a gente quer ter. E, às vezes, as pessoas não entendem muito bem quando o povo escreve. Talvez por ter esquecido como é o povo, não é? E então a gente escreve sobre essas coisas que talvez alguns grandes escritores não tenham mais tempo, que é sobre o racismo, né? Contra a fome, contra o desemprego, contra a violência, contra o sexismo, contra o machismo, contra o fascismo, contra o nazismo. Porque a gente precisa escrever dessas coisas.
E aí alguém disse um dia, mas quando acabar a fome, a miséria, o racismo, vocês vão escrever sobre o quê? Mais nada, não é? Vamos falar só de amor. Então, a nossa literatura ainda não pode falar só de amor, não pode estar preocupado só com a formação das galáxias. A gente representa uma parte da população que precisa que a gente ainda escreva, precisa que a gente fale, precisa que a gente denuncie, e, como diria Paulo Freire, que anuncie também. Então, essa nossa literatura vem daí, porque quando você vê um texto em que uma adolescente toma um tiro, o sangue escorre pela página. As lágrimas das mães escorrem pela página. Então, acho que essa nossa literatura está falando sobre isso. A nossa literatura está dizendo, quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos. Então, acho que essa nossa literatura está dizendo isso. Então, é isso que eu faço, que eu gosto, é daí que eu vim, é para isso que eu estou. Faço parte da Cooperifa, que é a Cooperativa Cultural da Periferia, que esse ano completa 19 anos de poesia, no Sarau, no bar do Zé Batidão, no extremo sul de São Paulo. E a gente faz essas coisas. Eu acho que eu vou ler 1 ou 2 poemas para... para localizar, né? E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Não sei muitas respostas, né? Mas é sempre legal. E aí eu vou ler Os Miseráveis, a história do bandido rico e do bandido pobre. Vítor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Jalgo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vítor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vítor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. E eu gosto de escrever poesia porque as palavras mexem muito comigo, né? Assim, eu tenho paixão pela textura, pelo que ela representa, pelo que ela diz, o que ela não diz, o silêncio entre uma vírgula e outra. Mas a gente também fala de amor. E eu escrevo também porque eu sempre fui muito tímido, né? Muito, assim. Sempre me faltou voz quando eu queria falar, essas coisas todas. E eu fiz um poema para uma garota que eu namorei há tantos anos atrás, muitos anos. E era uma pessoa tão especial na minha vida, mas quando terminou, eu não soube o que dizer. Não soube. E aí eu escrevi um poema, depois de 30 anos. Caíme ficou 40 para fazer uma música. Essa poesia chama-se Amor com Fim. Tem mais alguma que você gosta? Amor com fim. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que sua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade. Mas hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno
Todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus. Todas as noites que ressuscitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Os brutos também amam, né? Tá suave? Qualquer coisa dá um salvão aí, porque eu vou desembestando aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para tornar mais interessante? Não? Tá bom. Faça, querida. Como eu divulgo o meu trabalho? Agora a internet ajuda muito, né? Eu tenho uma página no Facebook, tenho um Instagram, mas há alguns anos eu criei um projeto chamado Poesia contra a Violência, que eu percorro as escolas públicas, falando de literatura, de livros, porque se a gente escreve para o povo e o povo não lê, também não tem graça nenhuma escrever, não é? Então, a nossa literatura, além de tudo, ainda tem que formar público. E aí eu já fiz trabalho na penitenciária, na Fundação Casa. E quando eu fui na Fundação Casa, foi que eu descobri que, para nós sermos poeta, precisamos formar mesmo, porque eu aprendi uma coisa muito grande. Quando eu cheguei nesse projeto, o primeiro dia... Qual que é o seu nome? Gláucia. No primeiro dia, eu sentei assim, tinha uns 50 jovens. Aí eu achei que... Cheguei todo pimpão, né? Ei, quem gosta de poesia, aí? Ninguém gosta desses bagulho aqui, não, senhor. Falei, caraca, bicho, né? Falei, mas sou visita e tal, posso fazer um poema de um amigo meu? Os caras, pode. Aí eu fiz. Daria um filme. Uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, olha outra vez o rosto da multidão. E eu comecei a recitar a poesia Nego Drama do Racionais MCs, né? Só que demorou para captar, porque era só a letra sem a música, e a música é soberana, né? E às vezes quando tira a música. Aí daqui a pouco eu estava falando, daqui a pouco estava todo mundo assim, em São Paulo, terra de arranha-céu. Aí ele falou, ei, poeta. Falei, isso é Racionais. Falei, Falou, Racionais é poesia? Falei, então nós gostamos. E aí eu descobri que todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Então, acho que a nossa ideia também é de despertar nas pessoas e fazer com que elas conheçam a poesia. Então, eu divulgo na rua. Eu gosto dessa coisa da rua, né? Eu já lancei meu livro na Rocinha, no Vidigal. Eu acho que meu papo é a rua, por incrível que pareça. Eu te respondi? Calma, não estraga a surpresa. Eu te respondi? É porque eu enrolo também. É verdade, assim, você fica aqui, às vezes você precisa dar uma resposta simples, e você fica enrolando para a pessoa pensar, nossa, ele sabe pra caramba, não é? Mas é para enrolar mesmo. Fala, querido. Se eu tenho uma lembrança marcante da escola, o recreio. Não, estou brincando. Eu peguei um gancho, pô. Oh, escola é da hora, não é?
Eu acho o máximo. Não é? A gente aprende a beijar na boca, né? Sabe qual é a lembrança marcante que eu tenho? É que eu sempre fui um mau aluno. Mas eu era um mau aluno porque eu não gostava de estudar. Mas a culpa não era da escola, era minha. Hoje eu me arrependo disso. Eu estudei muito pouco, muito pouco. Por isso que eu falei de enrolar. Como a gente não sabe, a gente enrola um pouco. E eu sou muito bom nisso, sabe? De disfarçar o meu analfabetismo, sabe? A minha falta de cultura. Mas eu lembro, assim, de quando a gente fazia trabalhos de escola, era muito marcante. Tinha um amigo nosso, e ele era a gente morava num lugar bem simples, não era favela, mas era bem simples. E a gente, quando fazia trabalho, escolhia um amigo que ele tinha uma bicicletaria. E a gente gostava de fazer trabalho na casa dele, porque lá a mãe dele servia o café da tarde com pão com mortadela, queijo, presunto. E aí, quando falava assim, vamos fazer um trabalho, juntava todo mundo em cima desse cara. Você vê que minhas lembranças... E eu lembro também dos livros que eu lia, por conta... Às vezes as pessoas falam assim, não pode obrigar o aluno a ler essas coisas todas. Eu não vou discutir pedagogia com ninguém, porque quem sou eu, né? Mas eu achava o máximo ter que ler e falar sobre o livro, essas coisas todas, né? E eu tenho essa lembrança eu lembro quando eu li Olhai os lírios do campo, né? Que tinha que fazer um trabalho. Eu adorava, porque eu já gostava de ler, né? E eu sou um cara assim que, se eu fosse um vereador, por exemplo, eu ia criar uma lei que só podia sentar no banco grávidas, idosos e quem estivesse lendo um livro. Não está lendo um livro, vai sentar para quê, não é? Não é? O meu método não é Piaget, é Pinochet, certo? Estou brincando. Eu lembro dessas coisas da escola, assim. Eu gostava da escola, mas não gostava de estudar. É incrível isso. E eu cabulava muito, assim. Hoje, depois de ler alguns livros sobre existencialismo, Sartre fala muito disso, eu acho que eu gostava de existir, assim. Não tinha uma coisa que me apetecia dentro da escola. E não era culpa de ninguém. Não adianta vir aqui falar com o professor, que é a professora. Não, eu. E aí eu gostava mesmo do recreio, assim. Eu sempre fui maloqueiro, sabe? Naquela época a gente fumava cigarro escondido, né? No recreio, entendeu? As namoradinhas. Eu gostava dessa coisa, assim, né? Mas de estudar, não. Tanto é que não servi para nada, né? Não sou referência para ninguém, né? Então a culpa está aí. Aí eu cabulava, assim. Eu cabulava tanto que uma vez eu fui fazer uma prova de matemática e... Não é culpa da matemática também. Eu fiz a prova e a professora falou assim, olha, começa pelas partes mais fáceis, as questões mais fáceis. Aí eu fui começando. Primeira, não é muito fácil. Segundo... Quando chegou na 10ª, eu pensei, nossa, estão ensinando mandarim aqui, porque eu não entendi nada. Eu tirei um 0, né? E eu falei com a professora, eu tirei 0. Eu falei, é o mínimo que eu posso. É o mínimo. Se pudesse dar menos, né? Aí eu falei, então eu vou ter que ler mais, vou ter que me informar mais. Já que eu não gosto de estudar, de sentar... Eu tenho uma coisa com o tempo... isso para mim é filosofia. Tem uma coisa com o tempo, que tempo para mim é indispensável, né? Quando vocês estão na escola, vocês estão no trabalho, a gente não está vendendo mão de obra, está vendendo tempo, né? Não é? O tempo que você não sorri, não dança, não canta, não está com seus filhos, não é só mão de obra que eles nos tomam nosso tempo, né? E eu gosto dessa coisa de não estar meio atrelado a nada, de não fazer parte de nada, por incompetência e por filosofia também, né? Como eu já disse, da minha vagabundagem, né? E eu ser poeta também era legal, porque o cara perguntava, você faz o quê? Eu nunca fiz nada. Ele falava, eu sou poeta. Não é? Para não te chamar de vagabundo, você fala que é poeta, né? Então é isso, eu lembro dessas coisas da escola. Eu gosto de escola.
E agora eu voltei agora na escola para colaborar, né, com a educação, com a escola, né, estar junto, né, voltei. Aí eu aprendo muito, né, assim, estou aprendendo de novo as coisas, né, a importância da escola, né. E isso está sendo muito importante para mim, esse aprendizado, de aprender com vocês, aprender com os alunos e fazer parte disso. A minha poesia. Esse dia eu fui numa escola, tinha uma classe fazendo um teatro com a minha poesia. Puxa vida, né? Você volta para a escola depois de tanto tempo, tem alguém fazendo... É uma honra muito grande, não sei nem como... Eu vou às escolas por gratidão, né? Então, essa é a lembrança que eu tenho. Não sei se eu enrolei de novo, né? Mas é tão difícil, poeta é difícil falar diretamente, né? Assim, não consigo. Vocês me perdoem, que eu sempre dou uma firmeza. Acabou? 5 minutos. Ó, certo? Me liga que eu estou facinho. Se eu puder ajudar em alguma forma, obrigado por colocar aí meus textos. Espero que a gente se encontre novamente. Toda terça-feira estamos no Sarau da Cooperifa. Dia 7 de março eu quero fazer um convite. Não, estou falando para vocês irem. Chamar os outros é fácil, né? É outra fita que nós precisamos trocar ideia, isso aí. Dia 7 de março eu vou inaugurar o Encontros de Leitores e Leitoras na Quebrada. Vai ser lá na Laje do Zé Batidão. A gente vai passar um dia inteiro falando de livros, falando de literatura, poesia, porque eu acho que a gente fala demais e lê de menos, né? E esse país está desse jeito, dessa forma, porque a gente está lendo e não está entendendo as coisas. A gente começa a reproduzir ideias que não são nossas. A gente começa a fazer coisas que eles nos mandam fazer. E eu acho que, para enfrentar esses dias de hoje, é preciso, além de tudo, estar munido de cultura, de teatro, de dança, de literatura, de poesia, de ideais, porque eles podem nos roubar tudo, mas não podem roubar a nossa paz. A gente precisa estar de igual para enfrentar o que está aí. É preciso ter conteúdo. A gente não pode ficar só mergulhado no raso para enfrentar o que está por aí. Nós precisamos de ter conteúdo. Talvez seja por isso que a gente ainda não esteja na rua, para mudar toda essa coisa que está acontecendo. Além de coragem, que nos falta, e eu me incluo nisso, falta sabedoria, falta conhecimento, né? Todo mundo fala assim, periferia, isso, periferia. A periferia não é nada. A periferia não é dona de jornal. A periferia não é dona de televisão. A periferia não é dona de revista. As pessoas estão na rua, sim. 5 horas da manhã para pegar um ônibus, 3 horas de ônibus, isso é estar na rua. Mas somos nós, os poetas, os professores, as professoras, por isso que eu sou grato. É para vocês que nós temos que direcionar a nossa seta, estar junto com vocês nessa missão que é, apesar de tudo e de todos, ainda querer educar nossas crianças. É máximo respeito que eu estou aqui. Vocês, para mim, são meus heróis, minhas heroínas. Firmeza? Me segue no Instagram. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca.
Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. E se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em vocês. Feliz todo dia.